precisa e forte. Vocês dizem em palavras que vocês são almas e que o Pai é a autoridade toda-poderosa, mas isso deveria ser visível nas suas ações práticas. Se o Pai é a autoridade toda-poderosa e Maia estiver sacudindo vocês, quem acreditaria que o seu Pai é a autoridade toda-poderosa? Não existe ninguém mais elevado do que ele. Existe alguém mais elevado que ele? Então, hoje, Bapdada está vendo a fundação da sua fé. Quer você seja novo ou antigo, coloquem a fundação da sua fé na prática e usem-na no momento correto. Depois que o tempo passar para vocês usarem, então vocês vêm ao Pai com arrependimento. Depois que o tempo passar, então o que eu posso fazer, Baba? Isso aconteceu. Você é aquele que é misericordioso, tenha misericórdia de mim. Então, o que é isso? Isso é a forma real de arrependimento. Se Baba está com você e, e você não tem coragem de ter um intelecto cheio de fé, significa ser vitorioso. Alguma coisa surge, e se alguma coisa surge, não deixe que a sua mente flutue, não deixe que o seu estágio oscile. प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सब O que Bapdada disse. Não se esqueça disso. Acha, acha. Lembre-se do que Bapdada disse. Não se esqueça disso. Tá? Om Shanti. Om Shanti. Become free from Torne-se problems. livre de problemas. Torne-se uma corporificação de soluções. E torne outros assim também. Observador desapegado e Trikaldarshi. Os estágios de sermos observadores desapegados e Trikaldarshis, porque ambos estes são estágios de um Maharati, não importa quão amedrontadora uma situação seja, ou quão grande seja um problema, porque o seu estágio é elevado, a situação será vista como muito pequena. Vocês não experimentarão isso ser uma grande coisa, nem experimentarão isso ser algo amedrontador. Om Shanti, Om Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é o dia 15, ok? Ok, muito bom. Baba, mantenha o Avyakti Parivar. Eu estou realmente muito feliz de ver cada um de vocês presentes de forma tão precisa. É como se vocês estivessem aqui para sempre. Então, eu desejo muitos bons votos para vocês e eu realmente tenho
se experimentados muitos toques com os sinais aviar, especialmente com o tópico de ser uma imagem de sucesso, a imagem de soluções, desculpa, a imagem de soluções. Um dos yuktis que o seu uma não deixe que o seu intelecto fique problemático no sentido de como que: "Ah, isso como isso vai acontecer?". E Daddy Yankee nem sequer gostava da palavra "como", ela dizia: "Não fale como, diga: 'Esta é a forma'". Sempre pensa: "Esta isto é como será". E agora isso acontecerá. Eu acho que através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos puros, cada um de nós temos que nos tornarmos a imagem de soluções, porque quando há a escuridão, é a luz que ajuda. Então, da mesma forma, talvez vocês não saibam exatamente qual é a solução, mas Baba diz: "O que quer que aconteça será muito, muito bom, haverá algum benefício nisso". Nós somos os filhos de Baba, então Baba é nosso companheiro, então, dê vocês mesmos esses pontos bonitos e se ajudem, e não fiquem consumidos pelos problemas, porque são muitos, são vastos. A gente às vezes vê, pensa que é normal, então veja como você é capaz de administrar, quer seja através de um relacionamento ou uma situação, uma tarefa. Mantenha essa meta, certo? Então a nossa lição de casa para amanhã, muito bonito, mas precisa de muita introversão e entendimento. E é observador desapegado e Trikaldarshi. Então, o problema é quando eu estou recebendo, eu estou pensando e eu não estou desapegada. Agora o problema se tornou parte de mim. Significa, existem muitas experiências de doença do corpo e da mente. Mesmo se você pega um pouquinho para você e você não está completamente desapegado, então sua energia é bloqueada, mas simplesmente fique se repetindo: "A alma está ok, eu sou capaz de lembrar de Baba, minha mente está boa, a minha concentração está boa, a corpo precisa tomar um pouco no corpo eu preciso tomar um pouco de atenção", então permaneça desapegado. Então lembre que se você quer encontrar soluções, ou se vocês veem as soluções, significa, que você sabe como é que pode ser feito, nós podemos fazer isso. Então quando você é um observador desapegado, você então também Trikaldarshi, eu acho que a gente ainda tem que trabalhar profundamente sobre o que é o estágio Trikaldarshi, mesmo que nós tenhamos a definição passado, presente e futuro. Então, de novo, eu sinto que a sua mente, os seus pensamentos têm que ser livres do passado e do futuro. Então, Baba diz uma mente clara, e para essa mente clara, limpa, uma mente clara e limpa, ela pode ver a a razão, ela pode ver esse é o futuro, isso que vai acontecer. Eu me lembro 2 situações, hum, e a gente então, isso tem muita conexão a ver com ser um observador desapegado. Todos estavam tristes porque alguma coisa tinha acontecido, e eu estava olhando para eles, e de repente tive esse pensamento:
Não Some se of it happened preocupem, into six isso months actually. vai So then, acontecer. if you keep the Isso trust, levou right, 6 meses, então assim then as it will pessoas happen. May not be confiam. immediately, but it does Talvez happen. não So the aconteça stage of being a imediatamente, detached observer mas vai acontecer. Então, o and estágio de being ser um observador Trikaldarshi, desapegado e because both of Trikaldarshi, these are the porque stages ambos esses são os of a Maharati. estágios de um Maharati. No matter how Não importa fearsome a quão situation may be, amedrontadora seja uma or how big a situação, problem may ou be, quão grande um because your problema possa stage ser, porque o seu is estágio high, é the situation elevado, a then will be small. situação então se tornará That's another pequena. thing to remember. Isso é uma outra If coisa my para nós stage is nos high, lembrarmos: se o meu estágio é situation is small. elevado, as If my situações stage is se tornam ordinary, pequenos. Se o meu situation is big, estágio é right? comum, as Because you situações se look tornam from the top to grandes. bottom, it's Porque right. se você olha When de you look cima from para bottom to baixo, down, it's é always assim, mas se você small. olha So de Baba baixo says para that cima, you will você not, se sente pequeno. hmm, because when we are Baba not attached, diz, then quando you nós reach não the somos stage of Trikaldarshi, apegados, then então you will not experience a Então, situation nós to be não big. experimentaremos nenhuma Big, situação big, como sendo nor grande, will you experience nem experimentaremos a situação it to be a fearsome. eh, como Because when sendo you see amedrontadora, big, porque quando any você vê situation big, qualquer what comes is situação, fear. o que vem é o medo em primeiro. Our Brahma Baba, O nosso Brahma standing on the Baba, top floor, ele permanecia watching no downstairs, andar de all cima, little big children, assistindo their os parents sitting in the filhinhos, cars, and they os won't go. pais sentados no No, they carro. cannot. Get in the car, Eles they cannot force them Eles não according podiam to the law. forçar de acordo And com a Baba is lei. smiling. Então Baba sorria. Not what will happen. Now all these parents have come, they will take what will happen. Então eles And diziam, then os when pais parents deles came and estão Baba vindo, said, então o all que the vai children have acontecer? to go back and get their Então lesson os and come back. pais Students vinham came back buscar and seus Baba went. filhos e Baba dizia, então ok, vocês But what vão e tragam also uma I have carta de noticed that permissão dos whenever pais. there is Então crisis eu or notei something que onde shakes, quer que haja it crise ou will que be haja visible that alguma something coisa better has to emerge. para So there was sacudir, something alguma not coisa boa working tem que and it emergir, porque se has alguma to coisa não work. está funcionando e tem que So funcionar, something happens. então alguma coisa These are acontece. some of the things in the Então, situations é por I isso que have uma been das noticing. situações que eu tenho So even notado, somebody call me, this mesmo is que the alguém me issue. I said, well, ligue, someday will e come back. diga: "Ah, isso é assim, isso é assim, isso é assim", It eu will sempre get penso: "O sorted melhor vai out. acontecer, It must a be gente vai Baba resolver Shanti's isso". plan. Deve ser o So plano do I drama e de think Baba. Trikaldarshi could also be Então, o seeing that everything Trikaldash também will be poderia fine, ser visto correct, and como all that. tudo será bom, So this is the homework correto. for Então, tomorrow. essa é a sua lição de I'm casa para sure amanhã. E eu tenho as much you certeza churn on que that, vocês, na clarity medida que will vocês come. You revolverem, will be então able to haverá do clareza e vocês twice serão observer capazes de serem and observadores Trikaldarshi. desapegados e Om tricaldashes. Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Om Avyaktanmaya. Shanti, presos de I me ver hope aqui e it's a good sorrindo, mas eu surprise. espero que seja uma And boa surpresa. of course, we're always here to Claro, support you, todos estamos aqui always para here to apoiar vocês answer whatever it is you have to e para ask, to responder o share que our quer que seja experiences with you. perguntado e também para compartilhar And so experiências today, com on this vocês. topic of Então, detached observer, hoje, as sobre Sister esse Mohini tópico de ser said, um observador it is desapegado, the que Sister stage of Mohini disse, Maharati, esse and é o there is a estágio de little um Maharati. Maharati in each E and every one existe of um us. Maharatinho And when dentro de Baba cada um de comes, nós. E he quando o Baba looks vem, at that baby ele Maharati, that olha baby para elephant that's aquele inside of bebê us, Maharati que and está he dentro de watches nós. us Ele really nos grow assiste, and grow and grow into no these crescendo, Maharatis, like the crescendo para dadis. esses Maharatis como as And dades. Sister E Mohini said vocês we need sabem to do que a little bit Sister more Mohi churning on the estava stage dizendo of que nós both being precisamos revolver um pouco mais detached sobre esse estágio observer, de as well observador as the desapegado e stage também of sobre o being estágio de Trikaldarshi ser in Trikaldarshi. every
ser capaz de ver os 3 aspectos do tempo. Então, no meu revolvimento, eu senti que às vezes nós não realmente entendemos o que é um observador desapegado. A gente sente que é um estágio passivo. Um passivo significa que você tem que fugir do problema, que você tem que se esconder do problema, que eu não posso me engajar com o problema, porque eu serei consumido pelo problema. O problema me levará, mas eu sinto que o que Baba está dizendo é que nós não podemos evitar o que está acontecendo ao redor de nós, mas ser um observador desapegado, primeiro do problema, significa que você vê exatamente o que está acontecendo e então ser um observador desapegado para receber poder de Baba, para criar esse estágio. Nesta manhã ele disse apenas um observador desapegado terão um assento no coração dele, ele é o confortador de corações. Então, quando nós nos tornamos observadores desapegados, então a gente vai para a segurança, para a proteção do coração de Baba. Então, qualquer momento em que você vê com o coração e com amor, você vê a imagem toda, a quadro todo. Não é apenas ver isso em pequenos pedaços, porque quando a gente vê os pequenos pedaços de um problema, parece que ele é tão grande que ele nos engole, mas quando a gente vê o problema por inteiro, então, através de estar sentado no coração do confortador de corações, a gente sente que é possível solucionar os problemas, porque aquilo se torna muito pequeno, a situação se torna muito pequena, porque o nosso estágio de estar no coração dele é muito elevado. Então, eu compartilhei poucas coisas, talvez que ajude vocês amanhã para praticar esse estágio de ser um observador desapegado e estágio de ser Trikaldashi. Então, ser um observador desapegado, o slogan para mim é: seja um observador antes de você se engajar. Então, não seja um observador e se esconda, ou seja, um observador e evite o problema. Seja um observador primeiro, então, então, conheça a situação e Baba guiará você sobre o que fazer. Então, as 3 palavras para um observador desapegado para mim é parar, isso significa colocar um ponto final, um ponto. Significa olhar, olhar com o terceiro olho. Nós somos abençoados com esse terceiro olho. Olhar com esse olho divino, com o olho do conhecimento, do entendimento que Baba está nos dando. Então, quando eu ouço com a sabedoria no meu coração, com a assimilação de que eu tenho do conhecimento de Baba, que está assentada no meu coração como a verdade. Então, assim eu terei pensamentos elevados, sentimentos puros. Então, uma das coisas que vocês poderiam fazer para experimentar amanhã é, se você tiver algum problema existente, ou de repente algum problema aparece, ou uma situação toma uma forma de problema, um observador desapegado será assim. Ele tomará um passo atrás, dará um passo para trás, ele se desapegará. Eu não vou entrar no problema. O problema é uma situação, uma circunstância. Eu sou uma alma e eu estou sentada no coração de Baba. Então, esse é o passo de ir atrás. Me sento no coração de Baba. Então, eu olho, eu ouço para o que está acontecendo em 2 níveis. O que está acontecendo fora com o problema, mas o que também está acontecendo internamente dentro de mim.
que está emergindo internamente dentro de mim, que de que como eu estou respondendo a esse problema. Um observador desapegado não reagirá, ele olha o problema como alguma coisa que ele quer tornar aquilo pequeno, insignificante. Então, a outra coisa, quando eu der um passo atrás e olhar o que está acontecendo dentro de mim, como observador desapegado. Às vezes é fácil ser observador desapegado com o que está acontecendo no externo, mas não é tão fácil ser observador desapegado em direção ao que está acontecendo dentro, porque de repente eu fico chateado com a minha própria reação ao problema ou à situação, e em isso poderia funcionar como um gatilho de muitas coisas dentro de mim, que de repente emergem e eu nem sabia que isso ainda existia dentro de mim. Então, um observador desapegado olha dentro e vê que cada ser humano é único, todos nós somos únicos, almas únicas. E a minha resposta àquela situação talvez não seja igual a de outro. Pode ser de acordo com a minha própria personalidade, traços de personalidade, meus próprios sanskaras de experiências anteriores. E aqueles sanskaras anteriores é o que no formata como eu estou observando a situação presente, como eu verei o passado e como eu olharei para o futuro. E isso também determina como eu agirei. Então, é aí que entra guiando, porque se eu só olho nas minhas respostas baseadas na minha personalidade, nos traços de meus sanskaras, talvez eu permita que o problema entre, porque esses são sanskaras quietos da idade de cobre, da idade do ferro, que não foram removidos, e esses sanskaras reagem para o problema. Então, mesmo que eu esteja olhando para o passado, presente e futuro, às vezes eu ainda olho através desses sanskaras que estão quietos desde a idade do cobre e do ferro. Então, o observador desapegado é aquele que estará consciente, perceptivo sobre aqueles sanskaras, que se é eles que vai responder aos problemas ou às situações. Mas estar no coração de Baba é assim, eh, Baba, eu só quero responder a esse problema baseada. Eu não quero responder esses problemas com base nos meus sanskaras antigos. Eu quero olhar a isso de uma forma que você olhe para isso, Baba olhe para isso. Uma forma que Baba nos diga: "Pare, não olhe para o passado". De outro lado, ele diz: "Você tem que olhar o passado, presente e futuro, eles estão conectados". Então, como observador desapegado, eu olharei não para evitar o meu passado, mas como ele está conectado com o passado, como o meu presente está criando o meu futuro. E como observador desapegado, eu então olho para ver quais aspectos do conhecimento que eu assimilei e quais aspectos do conhecimento me ajudarão nesses 3 aspectos do tempo, fazer o que é correto. Então eu sinto que o observador desapegado olhará não apenas o que eu preciso fazer para resolver o problema, mas o observador desapegado também olhará para as consequências da decisão das decisões que o observador desapegado faria. Então as mudanças é que as nossas decisões criam todo um ambiente, e esse impacto, trará benefício. Então eu vou repetir isso, porque eu acho que isso é muito importante. Quando um observador desapegado está
para agir, ele não olha para a ação, mas ele olha para as consequências do que quer que ele decida a fazer. Ele ou ela vai olhar para as mudanças que isso criará na Iáguia, na família, no centro, na minha própria vida e no ambiente, e o impacto que isso terá em termos do benefício. Eu acho que um observador desapegado é muito ele responde de uma forma simples, ele não é complicado, ele não seria como que faria alguma coisa de uma forma que seja confusa, mas ele faria perguntas simples, e essas perguntas simples seriam: "Se eu fizer essa ação, o que aconteceria? Se eu fizer esta ação, o que poderia acontecer como um resultado?" Então agora, como o sistema Rini disse, que talvez a gente não saiba completamente quando a gente está fazendo alguma coisa. Às vezes a gente não tem uma visão clara sobre o que nós queremos, mas ela disse que às vezes intuitivamente significa eu estou tocada por Baba e ela pensa assim, então assim é isso que eu tenho que fazer e aí então ser ser um observador desapegado faz com que a Iáguia tenha sucesso, Iáguia tenha sucesso, Baba tenha sucesso. E que eu e então aquela direção que, não seria tão bem-sucedida, um observador desapegado, ele sempre seria claro sobre as consequências. Um observador desapegado terá uma consciência elevada. Observador desapegado terá uma atitude positiva, e o observador desapegado se certificará que ele tenha uma visão clara o tanto quanto possível. Apenas essas 3 coisas: uma consciência elevada, uma atitude positiva e uma visão clara tanto quanto possível sobre o que Baba quer. En então, o grau de sucesso se torna muito elevado, mas é claro, a taxa de sucesso de ser um observador estará você estar sentado no conforto do coração de Baba, é aí que nós queremos estar, afinal de contas, porque se a gente vai então a gente vai sentir quando nós ficarmos presos. Então eu gostaria de compartilhar uma história, não é uma história, é uma experiência que eu tive com Daddy Yankee, que cobre tudo que eu acabei de dizer. A forma como ela era uma observadora desapegada, isso é extremamente fascinante. Se nós tivéssemos um problema, essa é uma experiência pessoal. Se tivesse um problema, ela nunca gostava que a gente usava a palavra problema. Ela nunca gostava, dessa pergunta "como?". Ela não acreditava em como fazer isso. E ela dizia: "Não me pergunte como fazer". Então, quando você fosse para ela com alguma situação, ela primeiro dava driste, essa é a primeira coisa que ela fazia, era dava driste e durante o driste, Dade nos atraía àquele estágio de ser um observador desapegado, sobre o que ela iria nos dizer para nós. Quer dizer, você tem que ser desapegada do problema, da situação que você está trazendo para ela, e ela queria que nós estivéssemos nesse estágio para ouvirmos ela e ouvirmos o que ela diria. Então, a primeira coisa que ela fazia é nos dar driste, e depois do driste, Dade nunca nos permitia dizer o que ela então começava a dar guian, ela dizia o que ela revolvia da Murli, ela começava
sobre os insights da Molly de Baba, ela era ela era sempre alguém entretida pelo conhecimento, intoxicada pelo conhecimento de Baba. Então ela primeiro compartilhava isso, e enquanto ela compartilhava isso, então ela diria: "Ok, diga Dade, o que você tem? Qual o problema?". Então depois disso, o negócio ficava pequeno, o problema não ficava mais tão grande quanto era antes de entrar no quarto dela. Iam ficando menor, menor, menor. Ela mesma era desapegada do problema, mas ela nos engajava nesse processo do Driste, do conhecimento de Baba e da intoxicação dessas vibrações da vida dela, as vibrações que vêm da alma. Então, quando ela nos perguntava sobre a questão, aquilo ficava pequeno, aquilo parece que se reduzia a alguma coisa mínima. E depois de dizer a ela o que estava errado, ela diria: "Ok, vamos primeiro ir para o silêncio e vamos lembrar de Baba". Ela não respondia imediatamente. Ela dizia: "Vamos ir ao silêncio, vamos lembrar de Baba". Então ela nos levava ao silêncio, e experimentávamos o silêncio com ela e, claro, de novo, o problema se tornava ainda menor. E quando ela voltava do silêncio, ela então nos dizia o que quer que toque que ela tenha recebido de Baba, os sinais que ela tenha recebido de Baba, ela dizia: "Então é isso". Uma coisa dela que era muito significante é que se você tivesse problema com alguém ou alguma coisa acontecendo nas Nações Unidas, eu dizia para ela: "Mas Dade, isso aconteceu antes". Ela dirá isso para mim imediatamente: "Aquilo foi no passado, as coisas podem mudar". As pessoas mudam, elas não permanecem como elas eram no passado. Eventos e situações não permanecem como foram no passado. Então, não pense no passado se você quer uma solução. Então, você tem que ser desapegado sobre o que quer que tenha acontecido no passado, porque agora ela estava criando um novo ambiente em que as mudanças poderiam ocorrer. Então você não pode olhar você não pode olhar as situações da mesma forma que você olhava no passado. Então ela compartilhava com você sobre aquilo que ela tinha que compartilhar. E então, isso para mim era a cereja do bolo. No final, ela então de novo daria driste e seguraria a mão e perguntaria uma pergunta. Ela nunca diria para mim: Você entendeu o que eu acabei de dizer?". Ela nunca disse isso. Ela diria: "Você entende o Bhavna de idade? Você entende o sentimento de idade". Eu me lembro, porque tudo isso que eu disse para você sobre ser um observador desapegado, essa pergunta simples, isso está contido no todo o processo sobre Daddy Yankee. Quando exis quando existia algum problema e como ela gentilmente nos elevava para esse estágio elevado de ser um observador observado. Ela dizia: "Nós estamos aqui ter para criar bons sentimentos, criar uma coisa nova, mudar o ambiente. Nós estamos aqui para permitir que Baba faça com que ele tem que fazer através de nós. Porque se você se afastar, você ainda vai bagunçar mais as coisas. Então, ser um observador desapegado é muito importante. Ser um observador desapegado não é ter uma natureza passiva, não é evitar o que está acontecendo, não é fugir, mas é se engajar
com o poder da lembrança de Baba, com os sinais que nós estamos recebendo dele, com os toques que ele nos dá, para nos engajar de uma forma que a gente não esteja consertando as coisas, mas que nós estejamos curando as coisas. Então, Dadi falava, ela, então agora você está curada de forma que você possa retornar. Então, eu queria ter compartilhado com vocês esse aspecto. Eu acho que, eu espero que vocês tenham achado isso útil. Então espero que vocês consigam experimentar isso amanhã também. Shanti. Tá? Você acabou de mencionar sobre o poder do amor. Esse é um termo que ela usa muito e é muito negligenciado também. Como nós podemos usar o poder do amor? Como nós podemos usar isso de forma cheia de tato? Você fala isso de uma forma suave. Como se pratica isso no dia a dia? क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है ये इनसे भी तो पूछ रहा है ना ये भी तो सुन रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर इनके अंदर से शक्ल से देखो You're asking me the Você questions. está The me audience are also hearing your question, and I'm looking at your faces to see if you have answers to these questions too. Então, ela tá, você está fazendo essa pergunta, mas ela está olhando para a plateia e vê, será que eles têm que entender essa. A gente tem primeiro tem que não não tem que deixar que haja decepção, nem com a gente, nem com os outros. Se houver decepção, então não haverá amor. Então, se houver egoísmo, não haverá amor. Deixe-me Deixe-me pensar sobre o que é amor real. In Hindi, there are 3 words for the same. Em Hindi, há 3 palavras. Não sei se a gente pode achar a tradução para as 3. Uma é prem, o amor, que é do relacionamento com Deus, do amor de Deus. Não procurar amor de humanos, mas receber o amor de Deus. Quando há essa experiência do amor de Deus, isso não permite que nenhuma tristeza venha. O poder do amor de Deus é tal que leva a tristeza embora, minha e de todos. Então, há outro aspecto de amor que está conectado com fé no intelecto, e esse que é o que fortalece a alma. E o amor que nós temos pelas pessoas é o amor humano, ele se tornou apego. E às vezes eu vejo os irmãos estão chorando, e aí alguém me dá um pouquinho de alguma coisa, eu fico bravo. Eu não acho que amor me dê tristeza ou felicidade às vezes. Amor verdadeiro significa amor que é preenchido com paz, que é preenchido de felicidade e poder. Meu coração me diz o que é isso. Quando quer que eles digam eu amo, eles usam esse símbolo do coração, a forma do coração. Então, deixe-me perguntar ao meu coração, eu tenho amor verdadeiro, amor honesto? Se houver amor verdadeiro, não haverá nenhuma ação errada sendo desempenhada.
Because the conscience is very Porque alert. a consciência fica muito alerta e guia a alma na direção. And God then becomes the E companion. Deus, então, se torna um companheiro nisso. Thank you, Dad. You talk very beautifully. Obrigada, Dade. Isso é muito I bonito. received a note in advance that Eu I should give brief recebi, replies. eu recebi uma nota com antecedência que eu deveria ser But you breve talk nas very minhas beautifully respostas. about the healing Obrigada, powers and Dade. the qualities of love. And it takes us Então, quite nicely onto the second part of our como theme, o amor healing. também ele se torna uma And forma de cura. nowadays we depend so much on Agora, doctors and nós hospitals dependemos and tanto on de so many different médicos, therapies hospitais and e therapists. diferentes They often say terapias, the new religion is terapeutas. therapism. But E how mesmo can as we take religiões é uma forma de responsibility terapia. for healing ourselves? Mas como a gente pode tomar responsabilidade pela nossa própria cura? Is everyone satisfied with the answers that have Todos been given? estão satisfeitos com as respostas que estão sendo dadas até agora? Todos estão satisfeitos? Um, ओके Ok? Satisfeitos? नहीं क्योंकि मैं तो घड़ी पहनती नहीं हूँ आप घड़ी देखते हो फिर मुझे घड़ी दिखाते हो मैं नहीं somebody from the audience is saying that Daddy's answers could be a bit longer. They're too brief. And I'm telling Daddy this, and she Aí said, alguém da plateia, but all of you wear a watch. And if somebody डायरी भी shows नहीं me the रखती हूँ clock, I don't like it. डायरी भी नहीं रखती हूँ मेरी डायरी देखना मुझे alguns da plateia estavam dizendo que idade pode ser um pouco mais longa nas respostas. Ela tem sido muito breve, mas ela disse que ela não tem relógio e ela também nunca gostou de ter relógio, então ela não sabe The cause of all a illness is causa tension. de todas as doenças é a tensão. That's really the heart of it. जितनी सब बीमारियां ने Isso é realmente o centro गहरा disso. चला जाता है अंदर So many different illnesses in the world today Tantas because diferentes people have doenças hoje em dia são causadas por tensão. Pandora was told you mustn't open the box. पर तुम Então, बंद अंदर से a खोलूं 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 ऐसे caixa de देखा। Pandora, खोले तो क्या लगा पड़ा Curious है about it and wanted to open ela it. não deveria abrir a caixa de Pandora, mas ela ficou curiosa e então o resultado foi esse. अंदर दुनिया दुख की भरी पड़ी है। बाहर में तो है पर अंदर जो भरा पड़ा है ना बहुत अच्छी तरह से ऐसा खोल के देखते हैं फिर सारा अंदर से रोना ही रोना दुख ही दुख आता है The world outside is A filled with palavra but what we've fora, done lá is fora é we've preenchida had de sorrow tristeza. within ourselves. Então, And a what gente we do is acumulou keep muita opening this tristeza up and going into that dentro box de and nós. looking into Então, that a gente, por accumulation que of a gente sorrow. fica And in this, all abrindo we essa experience is suffering caixa and tears. e nessa caixa a experiência de lágrimas e tristeza? Om Shanti. Om Shanti, a Mulher Vyakti, 28 de julho de 1971. A prática de ver o incorpóreo no sutil. Vocês desenvolveram a prática de ver o incorpóreo enquanto olhando para o corpóreo? Assim como o Pai apenas vê a alma incorpórea na forma corpórea, vocês se tornaram como o Pai da mesma forma? A visão e a atitude sempre vai em direção à semente elevada. Então, qual que é a forma corpórea elevada? A alma incorpórea. Então, você vê a forma Rup ou você vê o espírito Ru? Agora vocês sabem a diferença, Antar. E vocês também sabem do grande mantra. Vocês sabem dele e vocês também já ouviram. O que mais permanece?
Vocês desenvolveram a prática de estabilizarem-se nesse estágio? E cada um relatou a própria experiência, entre parênteses, né? Deveria ser entendido que vocês ainda estão praticando a primeira lição até o Vocês serão aqueles que ainda estão praticando até o fim? Ou vocês se tornam aqueles que são a corporificação? Quão longe antes do final essa prática terminará e vocês se tornarão corporificações? Vocês ainda estarão praticando mesmo quando vocês forem deixar o seu corpo? Quando a primeira lição terminará? Aqueles que pensam que eles ainda estarão praticando até o fim, levantem suas mãos. Baba está perguntando a vocês sobre a primeira lição, sobre ver o incorpóreo na forma corpórea. No presente, você vê o incorpóreo enquanto olhando para a forma corpórea? Com quem você fala? Alguém disse para o ao incorpóreo, né? Com quem você está quem você fala? Com o incorpóreo. Então, mesmo até o final, vocês ainda estarão praticando ver o incorpóreo no corpóreo. Então, você não experimentarão a bem-aventurança e felicidade da consciência da alma, do seu estágio original, da idade da confluência. Quando vocês alcançarão a herança da idade da confluência? Qual é a herança da idade da confluência? Alguém disse felicidade suprassensorial. Vocês receberão isto no final, quando vocês estiverem retornando ao lar? Vocês não terão a prática de se mover adiante como uma alma sem corpo? No presente, a a atração em direção ao corpóreo ou à forma sutil vai em direção à alma? Você vê a alma? Não vê? Ver o incorpóreo na forma corpórea deveria se tornar a sua prática natural. Agora, mesmo enquanto você vê o corpo, é a alma que você serve, não é? Quando você come a comida, você sente, você alimenta a alma, ou você come na consciência do corpo? Você oscila? Vocês gostam de jogar esse jogo da escada? Quem gosta de subir e descer? Quando criancinhas veem uma escada, elas definitivamente ficam subindo e descendo. Então, vocês ainda estarão na sua infância até o final? Vocês não irão para o estágio de aposentadoria? Assim como o corpo vai para o estágio de aposentadoria, os sanskaras de infantis, eles gradualmente terminam. Então, até quando essa infantilidade, esse jogo de infantilidade vai? Então, vocês se tornarão a imagem que concede visões quando vocês estiverem nesse estágio incorpóreo, enquanto na forma corpórea. Se você pensar que você continuará a praticar isso até o final, e então você se tornará descuidado em fazer essa primeira lição firme. Você não experimentará ser bem-sucedido nesse estágio, de ter a lembrança constante de ser a corporificação. Vocês serão bem-sucedidos quando deixarem o corpo? Não. Vocês têm que experimentar o estágio de consciência da alma antes do final. Assim como vocês naturalmente tiveram a consciência do seu corpo por muitos nascimentos, vocês não experimentarão a sua forma original, mesmo de uma forma breve, da mesma forma? Não deveria ser assim? Deveria ser assim? Essa primeira lição definitivamente terá que ser completada. Acha?
para ser continuada. Om Shanti.